a gente primeiro detona as dúvidas antes de avançar. Que bela manhã para aprender física! Página 316, questão 14. Numa escala termométrica linear W, a temperatura de fusão do gelo é menos 70 W e a temperatura de ebulição da água 130 W. A temperatura absoluta correspondente ao 0 grau W dessa escala é de aproximadamente... Tu vê, cara, ó, eu acho que o natural nessa hora é o aluno primeiro converter o W para o Celsius. Certo? Porque ele geralmente vai pensar, gelo fundindo é 0 graus Celsius e água em estado de ebulição é 100 graus Celsius. Se ele for converter da W para Celsius, depois no final ele ainda vai ter que passar, né, o zero absoluto, que ele tem que saber que em Celsius é menos 273, para a escala W. Se o aluno já está bem acostumado com os pontos fixos na escala Kelvin, ele já pode executar todo o serviço na escala Kelvin. Isso vai ser muito pessoal. Então, tu vê, não tem maneira melhor, eu diria, ou pior de fazer. Vou chamar de TW essa temperatura de equilíbrio, TK, temperatura em Kelvin. Ele disse que é menos 70 graus W a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão do gelo. Então, menos 70 graus W dá 273 Kelvin, que é o 0 graus Celsius. Quem transformou para Celsius vai botar 0 aqui, sem problema nenhum. A temperatura de ebulição da água, que ele chamou de 130 graus W, eu vou chamar de 373 Kelvin. Assim eu já vou achar a relação matemática entre a escala W e a escala Kelvin, fazendo joelho, pé, cabeça, pé. 130 menos menos 70. Esse menos menos é muito arriscado. Muita gente se perde por causa do menos menos. 373 menos 273. Para quem não gosta do joelho, pé, cabeça, pé, a gente usou o teorema de Thales. Isso dividido para isso tudo é igual a isso dividido para isso. Pronto. TW mais 70 sobre 200, esse cara é gente fina. TK menos 273 sobre 100. Eu dividiria por 100 os denominadores e aí achamos a relação matemática entre a escala W e a escala Kelvin. Ele quer o zero absoluto, é isso? A temperatura absoluta correspondente ao 0W. Não, ele quer o 0W na escala Kelvin. Então vai 0 no TW. Para economizar quadro, vou fazer aqui. Vai ficar 0 mais 70 sobre 2 é igual a TK. TK mais, menos 273. 70 dividido para 2 é 35 e menos passa mais. Temperatura em Kelvin ficou igual 308 Kelvin, não tem o grau. 308, que é a letra E. Não era a única forma de conseguir fazer a questão, poderia ter passado para Celsius primeiro, certo? Muito obrigado, próxima. Claro, por favor. A tua foi a 13. Ó, aproveitando o embalo, já que a gente já fez a 14, vou fazer a 13 e já vou resolver rapidamente as questões da página 306. Tem duas questõezinhas que teoricamente era para a gente fazer em sala, né? Aí eu pedi para vocês arriscarem em casa. Geralmente quando eu faço os exemplos, eu crio os meus exemplos, né? Certo? Não que seja obrigatório, mas vamos resolver essas aqui bem rapidinho, só para a gente ver se vocês acertaram mais. Então vamos lá, questão 13 falava o seguinte: comparando a escala E de um termômetro em Celsius, obteve-se, comparando-se a escala E de um termômetro com a escala C Celsius, obteve-se um gráfico correspondente entre as duas escalas. Cara, essa é a mais clássica, eu acho, essa que fornece o gráfico. Então tu vê, ó, 90 graus E está relacionado com a temperatura em Celsius com os 50, ó, 90 está dando 50. E aqui que é o perigoso, ó, o cara tem que olhar para esse gráfico e entender que menos 10 graus E é o 0 Celsius, a pontilhada não está ali. Ó. É isso que deixa a coisa mais perigosa. Quando o termômetro em Celsius estiver marcando 90, o termômetro E estará marcando escala E e escala Celsius. 3 linhas horizontais, uma para a temperatura E, outra para a temperatura em Celsius. Quando é 50 Celsius,
é 90 graus E. E aqui que é o perigoso, ó, o menos 10 graus E está relacionado ao 0 Celsius. O pessoal tem dificuldade de enxergar esse zero ali, geralmente. Ó. Plano cartesiano, é um perigo isso aí. Depois é fazer o joelho pé, cabeça, pé, ou o teorema de Tales, se tu preferir. 90 menos 10 é igual a TC menos 0 sobre 50 menos 0. Relação matemática entre as escalas, então, TE mais 10 sobre 100 é igual a TC sobre 50. Vou dividir por 50, vou dividir por 50. Achei a relação matemática entre as escalas. E agora ele quer saber 90 graus Celsius. Eu vou botar o 90 no TC. Então vai ficar TE mais 10 sobre 2 é igual a 90. Está multiplicando, passa dividindo. Está dividindo, passa multiplicando, perdão, 180. E mais passa menos. 180 menos 10, 170 graus E. 170 graus E, letra D. Então, essa questão aí é interessante. Quando eles fornecem o gráfico, eu recomendo para o aluno converter para uma tabela para fazer o joelho pé, cabeça, pé. Se o aluno já está bem forte nessa parte, ele faz o joelho pé, cabeça, pé aqui mesmo, no próprio gráfico. Eu acho que não vale a pena correr o risco. Tanta gente vai fazer isso e acaba errando. Então vale a pena ter humildade nessa hora. Página 306. Página 306, muito obrigado pela pedida. Obrigado, amigo, desculpa o incômodo. Questão 1. Uma determinada cerâmica não apresenta nenhuma propriedade notável à temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Entretanto, quando sua temperatura sofre redução de 200 Kelvin, exibe o extraordinário fenômeno da supercondutividade. Esta redução em graus Celsius corresponde a 200. Vou ler de novo. Uma determinada cerâmica não apresenta nenhuma propriedade notável à temperatura de 20 graus Celsius. Entretanto, quando sua temperatura sofre redução de 200 Kelvin, essa redução de 200 Kelvin é uma temperatura ou é uma variação de temperatura? É uma variação. Ou seja, não adiantava botar 200 na temperatura TK e calcular a temperatura em Celsius. Porque quando a gente tem as fórmulas, né, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5, o gráfico está me falando que 5 graus de variação em Celsius corresponde a 5 em Kelvin. E eu te recomendei nessa hora fazer regra de 3, né? E não adianta fazer uma regra de 3, 5 está para 5, 200 está para x, porque vai dar os próprios 200. E lembrem-se, quando o Kelvin criou a escala dele, ele a fez de tal maneira que a variação na escala Celsius corresponderia a uma variação em Kelvin. Certo? Ótima tua pedida, cara. Bom isso acontecer. Muito bom. Questão 2. Um cientista russo cria uma nova escala de temperatura e dá a ela o nome de seu filho Yuri. Nesta escala, a temperatura de fusão do gelo vale menos 20 graus Yuri. E a temperatura de ebulição da água vale 120 graus Yuri. Utilizando um termômetro graduado nessa escala para medir a temperatura corporal de seu filho, o cientista encontra o valor de 36 graus Yuri. Pode-se afirmar que... Aí ele quer saber se o garoto estava febril ou não estava. Então vamos lá, vamos fazer a relação matemática entre a escala Yuri e a escala Celsius. 3 retinhas. Temperatura Yuri, temperatura Celsius. Ele disse que a fusão do gelo era menos 20 graus Yuri. Isso é o 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água é 120 graus Yuri. Isso é 100 graus Celsius. Joelho, pé, cabeça, pé. Joelho menos pé, cabeça menos pé. Joelho, pé, cabeça, pé. TY mais 20 sobre 140 é igual a TC sobre 100. Eu dividiria por 10 e ainda dividiria por 2 os denominadores, 7 e 5. Achei a relação matemática entre as escalas, mas ele foi lá, mediu a temperatura do guri com esse termômetro idiota que ele acabou de inventar
E aí deu 36 graus Yuri. Então vai 36 na temperatura Yuri. 36 mais 20 sobre 7 é igual a TC sobre 5. 36 mais 20, 56, esse cara é gente fina, dividido por 7, vezes 5 é igual a TC. Sempre dividindo antes de multiplicar, né? 8 vezes 7, 56, certo? Então deu 8 essa divisão, e 8 vezes 5, 40. Leva o guri pro médico, cara, em vez de ficar inventando escala idiota, bicho. 40 graus Celsius, o guri tá quase fritando o cérebro ali. O garoto tem febre, pois possui, deve ter ficado febril, tamanho babaquice do pai. 40 graus Celsius. Não, desculpa, eu sou idiota. Tão bonitinho essa questão. Vamos lá, próxima, aquela que tu não conseguiu, aquela que foi de deixar enjoado, cara. Mataram tudo? Coisa linda.